Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mídia e Saúde. Hoje estou aqui com o Dr. Daniel Reis, cirurgião do aparelho digestivo. E vamos conversar sobre alguns procedimentos cirúrgicos e também quais são os caminhos, algumas dicas. Quando você precisar de um cirurgião, tem um determinado problema, quais são os caminhos que você leva em conta para procurar esse profissional? Dr. Daniel, prazer em revê-lo mais uma vez, obrigado pela ter concedido esse bate-papo. E quero aproveitar o momento, doutor, para entrar nesse campo. Quando um paciente tem uma doença, quais são os caminhos, critérios são importantes para ele ter uma segurança e para a cirurgia tranquilo? Obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui batendo um papo com você e com a revista Mídia e Saúde. O que é que acontece? Quando a gente tem uma patologia, né, que a gente tem uma doença, a gente muitas vezes tem algumas angústias em relação a essa doença. Como que eu vou ser tratado, como que eu posso estar procurando um médico, quem é o profissional adequado para aquilo. Antes, se a gente for parar aí para pensar de 10 anos atrás, antes dessa grande popularização dos smartphones, da disponibilidade da internet, o paciente ia no vizinho, no grupo do futebol, e procurava alguma referência de algum profissional daquela área. Então você está lá jogando sua bolinha com os amigos, pergunta, você já teve hérnia? Sabe de alguém que teve alguma hérnia? Você já teve pedra na vesícula? Sabe de alguém que trate disso? E aí esse paciente ia muitas vezes procurar o profissional pelo livrinho do convênio. Então você me sugeria um nome, eu abria o livrinho do convênio, procurava aqueles 2, 3 nomes que eu encontrei e ia sem muita informação sobre o profissional para aquela indicação específica. E ok, com o tempo, outra indicação muito comum é a indicação do médico para o outro médico. Então, já estou trabalhando há um tempo, tenho uma conexão com alguns profissionais que conhecem o meu trabalho, que veem os meus resultados nos próprios pacientes dele e eles acabam referenciando. Então, essas são as formas mais comuns que a gente tem aí de encontrar o profissional. O que é que acontece? Hoje em dia, isso tem mudado um pouco por conta da própria internet. Então hoje você consegue ter uma dor, primeiro, antes você não sabia nem o profissional que você procurava. Então você tinha lá um diagnóstico de um cisto no ovário, você sabia que era o ginecologista. Mas às vezes você tinha um quadro de tontura, você não sabia se você ia procurar um neuro, você não sabia se ia procurar um otorrino, você não sabe muito bem o caminho a seguir. Hoje você consegue ver a tontura, já consegue ler mais ou menos o tipo de tontura que você tem e pela internet você consegue se guiar. Então assim, a minha tontura é quando eu levanto, a minha tontura é quando eu estou dirigindo, a minha tontura é uma tontura que segue náuseas. Então isso já vai te trazer algumas hipóteses diagnósticas e sugerir o profissional. Então a internet vem como uma grande arma para o paciente nesse sentido. Hoje ele, além de ter o livro do convênio, além dele ter essas outras indicações tradicionais, ele tem a busca online, a busca ativa, né? Que o próprio paciente faz e daí depois com o nome do profissional que ele viu, competência, que ele viu o currículo desse profissional, que ele vê formação desse profissional, ele aí acaba voltando depois para poder fazer a escolha e realmente tentando se conectar com esse profissional. E hoje o nosso nome é amplamente divulgado no Google e nas mídias. Então temos algumas plataformas de ranqueamento médico, digamos assim, não é bem ranqueamento de melhor ou pior, mas que o paciente dá as opiniões, o próprio paciente qualifica o médico e isso vai gerando um feedback positivo na maioria das vezes do nosso trabalho. Doutor, a medicina ela vem evoluindo de uma forma fantástica, né, em benefício da população, dos pacientes que precisam buscar as diversas especialidades. Com relação à tua área, cirurgia, né, o que você cita aí de avanço, de tecnologia? O que o paciente pode contar hoje em termos de avanço na medicina? Olha, sem dúvida, hoje estamos vivendo uma revolução digital e estamos vivendo uma revolução que muitas pessoas não têm percebido porque estamos vivendo. Então a gente vai conseguir daqui a 1 ano, 2 anos, olhar para trás e falar, nossa, olha só como era há 5 anos, né? Igual é hoje com os smartphones. Então o que acontece? Na área da cirurgia, a gente tem conseguido melhorar muito o diagnóstico, porque, um exemplo, hoje a gente tem uma ressonância que tem muitos canais, então uma tomografia que tem muitos canais, a ressonância que tem uma excelente acurácia no diagnóstico, que consegue ver problemas que antes a gente não via.
Então, o próprio aparelho de ultrassom, hoje muitos pacientes chegam aqui para a gente com a gordura no fígado, esteatose hepática, e falam, mas doutor, eu nunca vi isso. Exatamente, o aparelho de ultrassom de 10 anos atrás não identificava a alteração das micelas de gordura no meio do hepatócito. Então, você não via. Não é que você não tinha o diagnóstico da doença. Na verdade, desculpa, não é que você não tinha a doença, você não tinha o diagnóstico porque o material usado para aquele diagnóstico, o meio utilizado, que era a ultrassonografia, evoluiu aí enormemente nos últimos anos. Ressonâncias, tomografias e a própria tecnologia do medicamento. Então, antes você tinha uma medicação, por exemplo, para tratar intolerância à lactose. Aquela medicação, muitas vezes a cápsula da medicação ia para o estômago, se abria no próprio estômago e já agia tentando fazer a degradação da medicação. Hoje existia também uma absorção de efeitos colaterais que muitas vezes podiam dar alergia no paciente, que poderia ter alguma outra alteração por conta de uma absorção da própria cápsula da medicação. Então hoje existe uma maior precisão. Exato. Hoje existe uma melhor precisão no diagnóstico, existe uma melhor precisão no tratamento e medicamentoso e também no tratamento cirúrgico. Então, antigamente, eu fiz a residência, essa carinha de novinho não me deixa mentir, mas há 10 anos atrás, abdômen agudo obstrutivo, que era quando o intestino chegava entupido no pronto-socorro. A gente era com corte, uma cirurgia grande de corte, de fora a fora, e muitas vezes para resolver um problema pequeno de uma aderência de um apendicite. Hoje a gente já sabe, com a tecnologia, com a possibilidade de insuflação do gás, uma maior experiência sobre a técnica videolaparoscópica que nós desenvolvemos, a gente consegue fazer uma punção, a gente consegue passar um aparelho, tentar identificar o problema e tentar resolver o problema de uma maneira segura. Mais para frente, daqui a mais 5 anos, acredito que já seja uma realidade aqui em Maringá, pois já é em São Paulo, são os robôs. O que é que o robô faz de diferente? O robô tira, por exemplo, o tremor. Então a gente vai fazer uma cirurgia muito delicada em cima de um vaso, em cima de uma porção muito complexa, né, do trato digestivo. O robô te dá aquele trato fino, já sem tremer, ele já corrige algum defeito que você, por exemplo, pudesse ter um movimento mais brusco, o robô interrompe. Então você não tem aqueles solavancos, né, do procedimento cirúrgico e vai uma cirurgia muito, muito bem feita. Ô, doutor, tinha uma época que era necessário, dependendo do problema, cortes enormes, né? E hoje por vídeo... Sem dúvida. Tem o mesmo resultado, ou melhor, não sei dizer, né? Pequenos orifícios, né? Já Sim. se resolve o problema, né? Esse foi um grande avanço na medicina de uma forma geral, né? Sem dúvida. A laparoscopia, ela permite que você, com pequenos cortes, você faça grandes movimentos lá dentro, porque a gente entra com um portal, que é como se fosse, trazendo aí para a população tentar entender, como se fosse uma caneta que vai vir com a carga de tinta dentro, uma bique. Então a gente tira aquela carga de tinta e por dentro daquela carga de tinta a gente consegue passar outros aparelhos. Então, por um orifício mais ou menos de 5 milímetros, espessura de uma caneta mais ou menos, a gente consegue entrar com o instrumental e mexer em grandes coisas lá dentro. Qual o grande benefício? Um menor corte traz uma menor dor. Então, se você consegue se recuperar mais rápido, consegue retornar melhor, mais rápido para o seu trabalho e com mais condições de trabalho, então você vai ter menos dor, um retorno mais precoce do seu doente. Se você tem menos dor, você usa menos remédio. E o ponto de vista estético também acaba sendo muito interessante. Você tem uma estética que antes você tinha, por exemplo, na cirurgia de vesícula, um corte grande aqui embaixo da costela, que mais ou menos 20 centímetros, hoje 4 furinhos aí que somados vão dar 2 centímetros. A gente consegue fazer a retirada com segurança. Entendi. Que é importante sempre no tratamento da doença, principalmente da cirúrgica, é a segurança. Doutor, claro, a questão profissional, todo o conhecimento do médico é fundamental, evidentemente, né? Mas, por exemplo, tem outros fatores que podem contribuir para a convalescência de um paciente? A questão porque a pessoa já chega com um problema, chega com dor, chega com doença. Como que você analisa essa questão do comportamento do profissional diante do paciente? Porque já existe, é uma coisa natural, o paciente é médico e eu sou paciente, o nome já diz, paciente. De certa forma já se pré-estabelece uma certa distância. Aí vem a minha pergunta, como que você vê, como que o médico ele pode contribuir para minimizar esse distanciamento e também na recuperação do paciente?
Essa pergunta sua é excelente, é o que a gente trabalha muito aqui na clínica, desde o pessoal da recepção, né, até o funcionário que vai estar lá no dia com a gente no centro cirúrgico. Empatia. Assim, precisa ter uma conexão do médico com o doente. Antes, é exatamente isso que você está falando. Assim, o paciente ele era um indivíduo que havia um distanciamento entre o médico e o paciente. Hoje em dia, o paciente procura o médico por uma questão de muito mais conexão e resultado cirúrgico, lógico, podendo ter o acesso a tirar as suas dúvidas. Ele não quer mais aquele médico, digamos assim, soberbo, que tem certeza que o doente depende dele para resolver o problema. Na verdade, assim, tem que haver uma conexão, uma empatia muito grande entre os dois. O doente tem que dizer assim, poxa, ok, e agora? Complicou, quem vai estar do meu lado? Então, se você tem uma complicação cirúrgica e você não sabe se aquele médico vai se manter frio e distante durante todo o tempo, isso é uma coisa que a gente vai ter um problema, digamos assim, que vai gerar, além da dor, né, da cirurgia e da ansiedade de ter aquele problema que precisa passar por um procedimento cirúrgico, além disso, você vai ter a insegurança com relação ao que pode acontecer. Então, uma empatia, um esclarecimento pré-operatório das possíveis complicações, isso é importante que o doente pergunte também na consulta. E o que pode acontecer, doutor, se der errado? E se der errado, quem vai cuidar de mim? Então, isso são coisas uma segurança que ele tem que ter, né, doutor? Com certeza. O doente hoje ele tem que saber que existe uma estrutura, que existe uma equipe médica, né? Eu vou te pedir aqui até um espaço para citar o grande parceiro nosso de cirurgia, que é o Dr. Adorizio Bonadiman. Sim, claro. A gente, assim, opera sempre juntos. Por quê? Porque se acontecer algum problema num procedimento, às vezes é um problema que ele tem mais expertise que eu para consertar. Se é um procedimento dele e eu tenho essa dificuldade, ele tem mais expertise para consertar. Então, assim, essa troca faz com que os dois cresçam, né? É aquela questão a gente se unindo com pessoas boas, a gente cresce junto. Claro, um ampara o outro, né? Um ampara o outro. Então isso tudo entra na segurança e o paciente muitas vezes não percebe. O paciente fala assim, quem vai me operar é o Dr. Daniel. Não é, tem uma equipe por trás, tem um outro médico junto, tem um outro médico tão bom quanto, tem uma instrumentadora que já conhece todos os materiais, tem um hospital com respaldo de terapia intensiva, caso tenha alguma necessidade. Então, assim, o entorno é muito grande, né? E às vezes a gente vê só o problema. E o cirurgião muitas vezes vê isso. Vê só a vesícula. Esquece até do entorno, né? Que é o doente que está ali junto com ele. Ou seja, o bem-estar, a segurança do paciente depende de um conjunto de fatores. Não é só o médico ter uma mão boa, apurada para operar, né? O comportamento dele, a forma que ele acolhe a necessidade, as dificuldades do paciente tem uma grande contribuição. Com certeza, isso faz muita diferença no tratamento pós-operatório, no engajamento do doente. Um exemplo da cirurgia bariátrica. Se o doente confia em você e sabe que daqui a 2, 3 anos ele vai estar te acompanhando ainda, ele vai estar ali do seu lado se você tiver algum reganho. Ouvir bronca também faz parte. E assim, e uma bronca educada, né? Uma bronca que assim, o doente, que traga o doente para a realidade, não no sentido de denegrir, mas no sentido de motivar. Construir, né? Construir. Então isso é fundamental, a gente precisa trabalhar isso e o médico precisa ser parceiro do paciente no tratamento da doença. E o contrário é verdadeiro, o doente tem que procurar um médico que ele confie, o doente tem que procurar um médico que saiba que vai estar do lado dele, aconteça o que acontecer. Com certeza existem muitas dúvidas da minha parte de pessoas que estão nos assistindo, né? Mas a gente vai deixando para outros momentos, a gente vai delimitando os temas e a gente vai trocando aí as experiências. Com certeza, estou sempre disposto a participar, eu acho o seu programa maravilhoso, sou um fã da revista e do seu trabalho. Obrigado pelo convite mais uma vez. Tá bom, doutor, um abraço. Obrigado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Então comentem, deixem seu like lá e se inscrevam no canal Medir Saúde. E não esqueçam de acionar o sininho para novas notificações do nosso canal. Um abraço.